Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Araújo e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês uma receita, assim, simplesmente maravilhosa de um geladinho trufado de maracujá, que ele tem a base cozida, tá? Então, é diferente da receita de geladinho que eu já tenho aqui no canal. Eu vou deixar ele aqui na descrição pra vocês, que ele é a base de liga neutra, ele é só batido no liquidificador, só que esse é diferente, gente. Eu vou fazer uma redução de maracujá, que muita gente acaba errando quando usa a fruta, de usar a polpa dali do maracujá e acabar talhando. Para isso você tem que fazer a redução, porque aí ele não talha. Vou mostrar para vocês tudo passo a passo e deixar a receita aqui na descrição, mas eu vou explicar para vocês ao decorrer do vídeo, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo você receber, e também já curte para mim saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal, tá? Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Então, gente, como eu falei, eu vou usar a polpa da fruta mesmo para poder fazer esse geladinho. Você pode usar aquele suco concentrado de maracujá ou suco em pó, mas você fazer com a própria polpa agrega muito mais valor ao seu geladinho e fica muito mais gostoso, né, gente? Eu já compro ela assim, o potinho da polpa. Aqui tem 234 gramas e eu vou usar ela todinha. Só que, antes disso, eu vou triturar para poder fazer a redução. Ó, não precisa de muito, eu usei o mixer, mas você pode bater no liquidificador tranquilamente. E se você quiser, você pode coar as sementinhas, mas eu gosto de usar as sementinhas na redução, que eu acho que fica muito mais gostoso e dá uma textura a mais pro seu geladinho também. E agora, gente, coloquei nessa frigideira aqui que ela tem um fundo grosso e só vou ligar o fogo. E eu vou esquecer isso aqui, para poder reduzir toda essa polpa. Ó, ela tem bastante água, tá? Então eu vou deixar ela aqui. Enquanto ela tá aqui, a gente vai preparar a nossa massa de geladinho, porque aqui a gente precisa reduzir toda a água que tá nessa polpa de maracujá, que é isso que ia fazer o nosso geladinho talhar. Mas fazendo esse processo, ele não vai talhar, porque a gente vai ter como se fosse uma pasta de maracujá concentrada aqui. Agora aqui, nessa panela de fundo grosso também, gente, é importante que seja panela de fundo grosso. Eu vou colocar 2 caixinhas de leite condensado, 45 gramas de leite em pó. E eu tô fazendo isso, ó, com o fogo desligado, tá, gente? E como foi, eu vou dissolver esse leite em pó aqui só no leite condensado, porque assim ele não vai criar gruminhos e vai ficar bem dissolvido. E junto aqui dessa mistura eu vou colocar 2 gemas de ovo, tá? A gema de ovo aqui vai entrar como um espessante. O leite em pó já é um espessante, tá? Mas ele não vai ser poderoso o suficiente para poder engrossar a quantidade de ingredientes que a gente vai ter aqui. Então, a gente só estoura, não pode ficar raspando, senão a película da gema de ovo vai passar para baixo, né? E a gente quer que ela fique aqui em cima. Então, eu só vou rodando ele aqui, ó, na peneira, para toda a película da gema ficar aqui e não dar um cheiro de ovo. Ó, a gente pode passar a espátula por baixo, mas jamais por cima, tá vendo? E aqui fica a película da gema de ovo, tá? Eu vou acrescentar também 2 caixinhas de creme de leite e 600 ml de leite integral. Mexer tudo para dissolver muito bem. E agora sim, eu vou ligar esse fogo de médio a alto, tá? Não vou deixar ele tão baixo. E não pode parar de mexer de jeito nenhum, tá, gente? Enquanto tá aqui, a gente vai mexendo e a gente vai deixar isso aqui ferver. Depois que ele começar a ferver, a gente vai cozinhar por apenas 3 minutos para não correr o risco desse ovo acabar talhando depois de congelado, tá? Então tem que tomar bastante cuidado nesse momento. Depois que você vê que tá fervendo, deixar ferver por apenas 3 minutos no fogo de médio a alto, tá bom? E aqui a nossa redução tá aqui do ladinho, gente. Aqui é super rápido.
Não precisa ficar mexendo. Só se você ver que se aqui na lateral tá começando a queimar, você joga um pouquinho pro meio, mas deixa isso aqui reduzir. Gente, a nossa redução aqui, ó, já tá pronta. Tá vendo, ó? Sequinha, sem água nenhuma. Então, aqui eu já vou desligar e deixar ela aqui do ladinho, esperando a massa ficar pronta. Isso aqui, gente, é muito rápido, tá? Coisa de 5 minutinhos aqui, ó, numa frigideira bem grande e espaçosa, a sua redução de maracujá já vai ficar pronta. Agora volta aqui, ó, geladinho, mexendo sem parar de jeito nenhum. Ele está começando a aquecer agora. Gente, começou a ferver agora, então eu vou deixar aqui no fogo ainda por mais só 3 minutinhos. E uma coisa que vocês vão reparar é que ele vai engrossar levemente, mas vai ser muita pouca coisa, tá, gente? Ele não é pra engrossar, pra ficar um caldo grosso aqui parecendo com uma cobertura de bolo, não. Ele vai ficar ainda bem líquido, mas conforme você for levantando assim, você vai perceber que ele está um pouco mais grosso. Ele consegue cobrir melhor aqui a colher. Tá? Então não pode deixar de passar esses 3 minutinhos, gente. Eu tô enfatizando bastante aqui, porque se você deixar cozinhar demais, vai talhar o seu geladinho, não vai dar certo, tá bom? Base pronta já, tá, gente? Já ferveu. E antes de qualquer coisa, o que eu vou fazer agora é coar essa base, porque se fez algum gruminho, eu já dispenso ele aqui no coador, tá? Ó, ficou limpo, não fez nada. Tá vendo? Não fez nada. Mas é bom a gente garantir, né, gente? Porque se ficou alguma coisinha, a gente já deixa ali, já deixa o nosso geladinho 100% lisinho. Agora, e outra coisa, gente, eu gosto já de deixar no liquidificador, que é muito mais fácil na hora que a gente for ensacar, tá? Agora, com ele ainda bem quente, gente, eu acabei de desligar o fogo. Eu vou jogar um pouquinho aqui na nossa redução de maracujá, porque ela secou. Não sei se dá pra vocês perceberem. Com ela quente, para ela poder amolecer de novo e eu misturar muito bem nessa base aqui que eu joguei na frigideira, tá? Agora, gente, ó, depois que eu dissolvi toda a polpa de maracujá, eu vou levar ela na baciazinha aqui de vidro pra poder esfriar. E a massa do geladinho também. Eu fiz essa primeira mistura só pra conseguir tirar toda a polpa de maracujá da frigideira, tá? E agora, gente, o que a gente vai fazer é cobrir esses dois preparos com plástico filme em contrato, tá? Pra não criar uma película no nosso geladinho. E a gente só vai poder misturar esses dois e ensacar depois de gelado. Enquanto a base esfria, gente, eu vou mostrar pra vocês a embalagem que eu uso, que é esse saquinho aqui do geladinho, que a microfibra dele é bem grossinha. E a medida que eu gosto de usar é o de 4 por 24, que é ele que fica mais fininho e mais compridinho. Mas você pode usar o 6 por 24, que você vai... é aquele que fica um pouquinho mais gordinho, tá? E a medida que a gente usa por cada saquinho deles é 120 ml. Tanto esse saquinho mais compridinho, mais fininho, quanto o outro mais gordinho também. Aqui também meu marido já marcou o adesivo com o nome do geladinho e a data de validade, que são 3 meses congelado, tá? E pra fazer a casquinha do geladinho, gente, eu gosto muito dessa Top Harold, a cobertura blend. Porque se você usa a cobertura ao leite, ela pode ficar muito doce. E a meio amarga, muita gente não gosta de chocolate meio amargo. Então o blend é a melhor opção, porque ele equilibra, não fica doce demais e nem fica amargo demais. Porque ele é a mistura dos dois, o chocolate ao leite e o chocolate meio amargo. Se você não achar essa Harold Top Blend, a cobertura blend, você pode usar o da Má Valéria. Eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem qual que é. E aqui você também tem a opção de usar o chocolate nobre. Mas, sinceramente, gente, não tem diferença se você usa uma cobertura de qualidade como essa da Top.
que não vai influenciar em muito no sabor dele no final das contas. A partir daqui, gente, eu vou fazer o vídeo narrado, porque a casa começou a ficar barulhenta demais pra mim continuar. E uma coisa muito importante de se saber, gente, quando a gente trabalha com chocolate, é que ele é muito sensível. Então eu deixo somente esse pote pra mim trabalhar com chocolate, é onde eu armazeno, derreto e deixo ele ali dentro. Não tem problema se a gente não conseguir usar a quantidade completa que derreteu dentro desse pote, porque ele é exclusivo pra isso. Agora, se você não tem um pote exclusivo pra você trabalhar com chocolate, eu recomendo que você trabalhar somente com vidro, porque ele não pega cheiro. Gente, o erro de muita gente é acabar usando o mesmo pote pra derreter chocolate, aí temperar alguma coisa, alguma comida e acaba pegando gosto, tá? Acaba transferindo. Então deixa ele ali só num pote fechado bonitinho, somente pra ele, tá? E vai derretendo esse chocolate de 1 minuto em minuto, porque tem bastante quantidade. Agora, se você for fazer de pouquinho, você precisa derreter de 30 em 30. E essa é a textura maravilhosa que fica essa base de geladinho cozida, gente. Fica muito grossinho. Vocês estão vendo? Ela fica parecendo a textura de um leite condensado, tá? Ele não fica nem tão grosso, mas extremamente cremoso. E a nossa redução misturada um pouquinho também, gente, fica super cremosa, fica muito linda, muito bonitona. Gente, fica delicioso pra começar essa redução desse jeito assim, fica parecendo um mousse de maracujá. E um dos motivos de eu já deixar ele descansar dentro do liquidificador também, gente, é porque já me adianta ali, é só bater e já fica tudo prontinho. E lembrando, gente, que esses dois preparos já estão completamente gelados, tá? Aqui, como eu não estava com pressa, eu esperei umas 4 horas ele fora da geladeira. Mas você pode levar ele dentro da geladeira pra poder esfriar mais rápido, não tem problema nenhum. E depois que a gente termina de bater, as sementes do maracujá, elas se quebram um pouquinho, que dá uma textura maravilhosa no geladinho, e ele fica um pouco mais líquido. Mas isso é só porque a gente acabou de bater ele no liquidificador de novo. Deixando ele ali paradinho, ele vai pegar consistência e vai ficar muito cremoso. Vocês vão ver na hora que eu for ensacar. E como eu achei que ele ficou muito clarinho, eu acabei pingando umas gotinhas de corante amarelo, corante soft in gel. Mas isso é totalmente opcional, tá? Vocês podem deixar assim. Mas eu achei muito clarinho, gente. Então por isso que eu coloquei, pra poder deixar um pouquinho mais vibrante, mas nada muito exagerado, porque senão ele fica artificial. E na hora que eu provei, gente, eu achei também o sabor um pouco fraco, porque foi pouca polpa pra quantidade. Então eu vou deixar aqui na descrição a quantidade certinha de polpa de maracujá pra fazer, pra vocês não terem que acrescentar o tangue de maracujá. Mas eu não usei completo, tá, gente? Vocês viram, eu coloquei só um pouquinho ali, não foi nem a metade do pacote do suco. E ele já acentuou o sabor do geladinho. Então, gente, eu vou deixar bem certinho aqui na descrição, tá? A quantidade de polpa. Mas, se você quiser fazer as mesmas quantidades que eu, vou deixar também. Tá bom? Pra vocês terem noção de como que fica. E o suco Tang acaba deixando ele um pouquinho mais cremoso, por ser ácido, né? Então também ajuda ali na parte da cremosidade. E enquanto estava ajustando ali o geladinho, eu já tinha terminado de derreter o chocolate. E eu recomendo muito que vocês trabalhem com um saquinho de confeitar, porque ele que vai ajudar e muito na hora de você colocar dentro do saco de geladinho. Nessa parte, você pode trabalhar tanto com o chocolate assim puro, ou a cobertura, ou o chocolate nobre, como eu estou fazendo, ou fazer uma ganache, tá? Com o chocolate, mas fica aí totalmente opcional. Eu gosto de trabalhar com chocolate puro porque ele forma aquela casquinha maravilhosa de chocolate por fora do geladinho. E outra coisa, gente, que ajuda demais, principalmente se você for trabalhar com essa medida do saco de geladinho que eu trabalho, é essas liguinhas de cabelo. Gente do céu, quem trabalha de geladinho sabe o inferno que é amarrar o saco de geladinho. E você tendo a liguinha te adianta muito no serviço. E eu uso ela pra tudo, gente. Tanto aqui pra vocês estão vendo com no chocolate, né, para poder amarrar, são essas liguinhas assim de plástico, tanto nos brigadeiros que eu trabalho, né, nas coberturas, no geladinho, ela me adianta demais o serviço. E também, antes de começar a ensacar o geladinho, eu já deixo tudo na mão, gente, fica um do lado do outro, já na linha de produção para me adiantar e muito. Outra coisa que é essencial para quem trabalha com geladinho é o funil, gente, eu achava que não, mas ele é muito essencial, principalmente se você trabalha com esses geladinhos mais cremosos, tá? Outra coisa que vai te ajudar muito nessa produção de geladinho é essa espátula de plástico, que, gente, essas coisas são super baratinhas de você adquirir, tá? Com menos de R$40 você consegue comprar tudo pra fazer a sua produção de geladinho, incluindo as embalagens, etiqueta, tudo, tá?
Então, para começar, a gente vai colocando aproximadamente de 10 a 15 gramas de chocolate no saquinho de geladinho. Eu não peso mais, gente, porque eu já tenho bastante experiência, né? Mas se você quiser, você pode ir trabalhando com uma balança ali do ladinho. Então, você coloca o chocolate, espalha e já coloca a massa do geladinho também, tá? Eu também não meço mais, porque eu uso a medida ali da onde está o meu adesivo, é até onde eu vou chegar com o geladinho, que dá exatamente 120 ml por saquinho. Mas se você quiser, se você se sente mais seguro, você pode medir também no copinho medidor, tá? E aí já dá pra vocês terem uma noção de como esse geladinho fica extremamente cremoso, gente. Deu até uma dificuldade assim pra poder descer no funil, né? Mas ele fica parecendo realmente uma mousse de maracujá antes de ser congelado, gente. Fica muito cremoso mesmo. E na hora que você coloca, você precisa rodar muito bem ali o seu saquinho para tirar todo o ar e ele ficar bem firminho e depois amarrar com a liguinha, se você estiver usando esse. Agora, se você estiver usando aquele saquinho mais grossinho, ele vai ficar bastante sobra de saquinho e dá para você dar um nó nele mesmo, tá? Eu gosto de trabalhar com esse, gente, eu já me acostumei, né? Mas fica aí ao critério de vocês escolherem. E ele fica assim, bem preenchido, bem bonito e com a casquinha de chocolate bem formada, tá? E uma coisa importante que vocês precisam saber, gente, é que não dá para ir colocando chocolate em todos os saquinhos e depois você irem colocando a massa, por quê? Na hora que você for colocar, o seu chocolate já vai ter secado, já vai ter formado a casquinha e você não vai conseguir colocar a massa do geladinho. Gente, eu sei que parece meio óbvio, né, disso de falar, mas infelizmente hoje em dia a gente precisa falar o óbvio. Então você precisa ir colocando o chocolate e a massa. Já o chocolate que tá ali na manga de confeitar, ele demora muito mais a endurecer porque ele está morninho, a gente vai mexendo, mas eventualmente ele vai começar a secar. Só que você pode levar ele do jeito que tá ali na manga de confeitar, 15 segundos no micro-ondas que já te resolve, ele já derrete tudo de novo. E essa produção me rendeu 16 geladinhos desse do 4x24 com 120 ml cada um. Tá? E eu levo ele na forma ali para poder congelar e de um dia pronto ele fica prontinho. E esse é o resultado dele já congelado, gente. Uma coisa importante que vocês precisam saber é que tem que tomar muito cuidado com o chocolate. Se você quer que ele fique assim, essa casquinha, não pode ficar mexendo, senão ele vai quebrar e não vai ficar essa casquinha bonita. E, gente, pega essa cremosidade, olha essa mordida aí, fica delicioso esse geladinho. E foi isso, gente, o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Como eu disse lá no começo, esse geladinho ele tem a validade de 3 meses dele congelado, se você fizer tudo certinho. Só toma muito cuidado na hora realmente ali de você misturar a polpa do maracujá com a base para não talhar e não cozinhar demais também a gema de ovo, né? A base do geladinho, você tem que cozinhar por pouco tempo, que ele chega na textura perfeita ali, maravilhosa. Ele fica muito cremoso, ele fica mais cremoso do que a outra receita que eu tenho aqui no canal, tá bom, gente? Então, testem aí na casa de vocês e me contem o que vocês acharam, tá? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.